Saudações tricolores, pessoal! O Grêmio estreou no Campeonato Brasileiro vencendo o Santos e eu quero analisar esse jogo aí com vocês e falar de algumas individualidades. Vamos falar do Soares, do Natan, vamos falar do Zinho e eu quero falar também com vocês do Vina e eu quero que vocês entendam essa história, mas vem comigo aí depois da vinheta que a gente vai falar tudo isso aí nos mínimos detalhes. Vem com a EG! Salve, gurizada, tudo bem? Gurizada, eu sou o Luca, eu sou analista tático aqui do Entre Linhas, um canal formado por analistas formados em futebol e que vem analisar o nosso tricolor, não produzindo assim tantos conteúdos, mas primando pela qualidade deles. Por isso que eu já peço para vocês se inscrevam aí no nosso canal, deixem um like no vídeo, compartilhem ele e deem uma força para esse trabalho aqui que é de gremista para gremista. Mas a gente está aqui para falar do nosso jogo, falar da estreia do nosso tricolor contra o Santos. A gente vinha numa estreia que era uma estreia difícil, longe da nossa casa, longe da arena, jogando lá no Alfredo Jaconi, onde não é o nosso campo. Com desfalques, sim, e logo após uma partida da Copa do Brasil em que a gente teve que fazer muita viagem ainda até lá na Natal. Era uma estreia complicada, era um jogo muito propício para a gente não conseguir o resultado, mas o Grêmio fez o principal, o Grêmio venceu. O jogo em si tem dois tempos um pouco distintos. O Grêmio começa o jogo com o Zinho, naquela ideia do plano A, como se o Zinho fosse o Ferreira, sem aquela ideia dos três meias de aproximação, com o Bitelo recuando ali para a zona de volantes. Aliás, o Bitelo jogou demais. 5 desarmes, desarmou todo mundo, atacou, marcou, chutou, fez tudo, cara. O nome do jogo, pelo menos na minha opinião. E o Grêmio, num primeiro tempo, tentava propor o jogo, tentava criar, tentava construir e tentava trocar com o Santos, que também não ficou só lá atrás. O Santos marcava muito o Grêmio era o protagonista do jogo, porém o Santos conseguia incomodar a defesa do Grêmio, tanto quanto o Grêmio estava incomodando a defesa do Santos. A diferença era muito mais de proposta de jogo. O que o Santos estava fazendo? O Santos estava fazendo aquilo que muitos times já estão fazendo contra esse time do Grêmio, que tem uma aproximação muito grande dos seus jogadores de meia. Eu tirei um framezinho do jogo, eu quero passar ele aqui para vocês observarem como os jogadores de meio do Santos estão muito próximos da zona da bola, congestionando aquele lugar, não deixando o Grêmio fazer aquilo que o Grêmio gosta, que é aquela troca de passes curtos. Por outro lado, óbvio, o campo não diminui só porque o Santos quer diminuir o campo. Olha como tem espaço entre os três jogadores de meio e o quarto que compõe aquela linha que tá lá de olho no nosso lateral, lá longe, né? Então, assim o Santos tentou bloquear o Grêmio. O que isso acarreta também? Quando o Grêmio tenta jogar pelo meio, naturalmente esses jogadores se aproximam e quem tem um pouco de liberdade ou de condições de pegar as costas do extrema do Santos eram os nossos laterais. Numa jogada que o Grêmio estava combinando pelo meio, o Soares muito bem veio fazer aquilo que ele tão bem faz, que é o pivô de meio de campo. Ele encontra quem? Diogo Barbosa em profundidade, atacando as costas da marcação. O Diogo Barbosa cruza ao corte e o João Pedro, que estava fechadinho naquele momento, pega a sobra, 1-0 Grêmio, merecido no primeiro tempo, tá? E aí a gente vai para a segunda etapa. Começa o segundo tempo, o Grêmio, que já tinha desfalques, ganha mais 2, o Vidiaçante não volta do intervalo, o João Pedro também não volta do intervalo, e a gente vem com Darlan e Tomás Luciano, dois jogadores que receberam pouquíssimas oportunidades ao longo da temporada, estão bem longe na hierarquia de jogadores que entram, mas era o que o Renato tinha. Um jogo muito complicado para o Grêmio, que o Grêmio já vem com desfalques, e cada jogo que o Grêmio tem desfalque parece que tem um murucubaca, que alguém vem lá, se lesiona ou cansa e não pode jogar. Pois bem, começa o segundo tempo, mas começa igual ao primeiro. E logo, muito cedo, o Grêmio tem um pênalti, o VAR checa, um pênalti legítimo para o Grêmio, Soares vai para a bola e isola. O Soares já perdeu alguns pênaltis. A parte boa é que quando tinha que fazer, ele fez. Mas dessa vez ele bateu muito mal, né? Ele realmente foi fazer aquele pênalti que é o chamado pênalti de segurança
alto e forte, a bola acabou pegando um pouco muito embaixo da bola, a bola subiu demais, pareceu um tiro de meta, a bola muito forte, realmente não foi uma batida legal do Suárez. Bom, depois eu vou falar mais especificamente do Suárez, mas a questão é que depois do pênalti, o Santos cresce. O Grêmio dá uma arrefecida, sente a perda do pênalti, o Santos ganha moral e o Santos começa a ser no segundo tempo o protagonista do jogo e começa a coçar o Grêmio, que começa a ter dificuldades. Alguns jogadores, a gente nota, foram cansando ao longo do jogo, talvez muito por conta da viagem até Natal para enfrentar o ABC, tá? E aí o Santos vinha, mas o Santos não estava assim conseguindo criar tanto assim e também não conseguiu fazer o gol no Grêmio, que é o principal. Quando teve chance, Adriel brilhou, fez boas defesas e garantiu lá atrás. Mas lá pelas tantas, o jogador deles que estava nos causando mais trabalho, que era o Soteldo, resolveu reclamar, ninguém sabe do que, tomou um amarelo, depois ele perde uma bola e dá uma paulada no Thomaz Luciano e é expulso. E a partir dali, o Santos acabou, o Grêmio toma conta da partida, administra até o final e ganha o jogo. Poderia ter sido empate pelo desempenho do Santos? Até poderia, mas o importante é que numa condição completamente adversa, conseguimos o resultado e isso é o que mais importa pro Grêmio nesse momento e nessas circunstâncias. Como eu prometi, eu queria analisar alguns jogadores individualmente. Primeiro, promessa da categoria de base, quando sai jogando a gente sempre quer dar uma olhada. Zinho foi discreto no jogo. Às vezes em que ele entrou no segundo tempo com mais capacidade física, pegando um adversário já um pouco mais cansado, ele conseguiu mais vantagens no drible. Contra o Santos ele não conseguiu essas vantagens em drible, em profundidade. Não foi uma má jornada dele, ele não jogou mal, mas ele foi bem discreto ao longo do jogo. O cara que jogou muito foi o Bitelo, eu já comentei. 5 desarmes, participou de tudo, em todas as partes do campo, jogou demais o Bitelo. O Suárez, cara, Suárez é um capítulo à parte. Ele perdeu o pênalti e ao longo do jogo, em alguns momentos, a gente pensando em que o Suárez é o grande jogador do Grêmio, a gente pode ter uma aspiração de querer que ele jogue mais. Talvez tenha sido uma das partidas mais discretas do Suárez em termos de qualidade das suas participações. Porém, a gente não pode ignorar o fato de que o lance do gol do Grêmio nasce muito de uma jogada de qualidade do Suárez. Então, mais uma vez, Suárez acaba participando do gol, que foi o gol que decretou a vitória gremista no jogo. E isso não pode ser ignorado, tá? Outro jogador que eu quero falar para vocês é Natan. Cara, o Natan entrou muito bem no jogo. Coordenou as ações de meio de campo ali, ele foi um jogador que se apresentou com qualidade, com passe, com finalização, com tudo que esse Grêmio tem pedido, sabe? E se mostrou como realmente um acerto, um jogador que tem muito para contribuir e é um cara que vai brigar por titularidade. Por quê? Vina. Cara, mais uma partida do Vina em que ele foi discreto. Não tô dizendo que ele jogou mal, mas ele foi discreto. Ele que chegou aqui abalando, jogando demais. Nos últimos jogos, e aí a gente já pode botar uns 5 jogos, alguma coisa assim, o Vina tem sido bem discreto. Hoje talvez tenha sido, né, o jogo mais apagado do Vina em que ele teve mais erros. Teve alguns lances de contra-ataque em que ele poderia ter feito um passe melhor, que ele errou um passe, uma execução, e que poderíamos ter resultados melhores com eles ali. O Vina é um cara que tem que abrir o olho. Por quê? Porque Natan entrou muito bem. E olha, uma coisa que a gente pode observar daqui a pouco, de repente uma disputa pela titularidade aí nesse momento. Curtiu a análise? Então deixa um like aí no vídeo, cara, compartilha ali pra gurizada debater o que a gente tá colocando. Comenta as tuas impressões do jogo aqui nos comentários do vídeo, cara, mas por favor, te inscreve no canal, é bem importante pra gente. Tem muita gente vendo os vídeos que acaba não se inscrevendo. E isso aí é uma métrica muito boa para nós aqui dentro do YouTube. Nós estamos tentando gerar um conteúdo de valor para você que é gremista, com muito amor. Aqui a gente estuda pra caramba, se forma, se dedica para trazer algo legal para vocês, que eu espero que tu tenha gostado. Se gostou, chegou até aqui, tenho certeza que tu te inscreveu no canal, deixou o like no vídeo e tu vai dar aquela compartilhada no grupo que tu fala de futebol com a gurizada, seja no grupo de futebol, no grupo do Grêmio. Tenho certeza que você vai quebrar essa aí. Valeu, gurizada! Um forte abraço aí do Luca e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!